Oi, eu sou a Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. E aí, pessoas? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar falando sobre redação, afinal de contas é isso que a gente tá fazendo aqui, não é mesmo? E vamos matar quem tava matando a gente, que era essa saudade de assistir um videozinho de uma aula. Então, hoje nós vamos fazer uma pausa em relação à sequência de temas relacionados aos eixos temáticos. Calma que a gente vai voltar. Eu vou trazer os demais temas sobre os outros eixos temáticos que eu ainda não abordei. Mas, para a gente dar uma quebrada naquela tensão de só falar sobre temas, eu decidi trazer um pouquinho de repertório sociocultural. E aí a gente vai unir duas coisas para ficar um negócio mais legal. Até porque eu não tenho certeza se todo mundo já conseguiu perceber que repertório sociocultural é um conhecimento de mundo. Então, aquilo que você assiste, que você ouve, que você gosta, pode sim ser um repertório sociocultural, mesmo que não seja necessariamente alta literatura brasileira ou MPB, enfim, essas coisas. Então, hoje, como uma amante da fantasia e, assim, uma eterna leitora de contos de fadas e de histórias fantásticas, eu decidi trazer para vocês 5 contos da nossa infância, 5 contos considerados contos de fadas e contos maravilhosos, que podem sim ser utilizados na sua redação com temáticas que talvez você não tenha atentado. Primeiro, é importante lembrar que os contos de fadas, em sua origem, eles não foram criados para serem histórias para criancinhas. Então, por isso que muitas vezes algumas temáticas elas são consideradas mais pesadas e que não é história para criança, porque quando eles foram escritos inicialmente, muitos deles, não era realmente história para criança. E aí, com o passar do tempo, foi que se começou a fazer essa separação entre o público adulto e o público infanto-juvenil, tá certo? Mas calma, eu não quero destruir a sua infância, mas a gente precisa problematizar algumas coisinhas aí, tá certo? Primeira história é a história do Peter Pan. Eu acredito que vocês conheçam, mas só para dar uma contextualizada rápida, o Peter Pan é aquele menino que não queria crescer. Ele queria ser criança para sempre e tinha um grupo lá de meninos que morava junto com ele que tinham essa mesma ideologia de vida. Eu não vou me aprofundar nos enredos das histórias, qualquer coisa vocês dão aquela pesquisada marota no Google. Mas a ideia é que o Peter Pan, ele, claro, representa a infância. Representa esse momento em que nós não temos responsabilidade, esse momento em que as nossas obrigações, elas basicamente estão centradas em ir para a escolinha, brincar e ser feliz. Acontece que o Peter Pan, ele não quer ter responsabilidades. Por isso que ele não quer deixar de ser criança. Porque ele sabe que quando ele for considerado um adulto, ele vai ter que ter inúmeras outras obrigações e que vão demandar muito mais esforço dele. E daí a gente consegue retirar 3 possíveis temas em que dá para nós contextualizarmos. Primeiro, a gente pode falar sobre a necessidade de combater os altos índices de jovens que nem estudam e nem trabalham no Brasil. É um tema grande, mas de certa forma, essa geração, chamada geração neném, ela tem sido cada vez mais persistente e existente aqui no Brasil. São jovens que não têm motivação para estudar, não sabem no que trabalhar, muitas vezes não têm oportunidade de trabalho porque não têm o estudo e aí decidem só ficar em casa de perna para cima mesmo. E esse número ele tem aumentado exorbitantemente. Por isso, inclusive, que é chamado de geração nem estuda, nem trabalha. Isso se torna algo extremamente problemático, afinal de contas, existe uma demanda maior de consumo e menor de produção, além de todas as questões psicológicas que podem ser geradas por você estar em casa o tempo inteiro, por ser dependente emocional e financeiro dos seus pais até o resto das suas vidas, e enfim, não é mesmo? Além disso, esses jovens acabam desenvolvendo inúmeros transtornos psicológicos, pois no fim das contas, atividade, seja ela de estudo, seja ela de trabalho, que vai movimentando o corpo e o cérebro, faz com que nós estejamos mais saudáveis, especialmente mentalmente. Então, quando você é alguém que não tem essas responsabilidades, além de demorar para crescer e viver numa eterna síndrome de Peter Pan, você também está trazendo inúmeros problemas para você, para as pessoas ao seu redor. E se nós formos pensar a nível nacional, existe obviamente uma falta de produtividade econômica, por que não? Afinal de contas, nós temos uma grande quantidade de pessoas
que está se aposentando agora. A nossa população, ela já é uma grande parte de uma população considerada idosa, né? A gente está aí na metade do caminho entre os adultos para os idosos. Então, tem muita gente se aposentando. Se tem muita gente se aposentando, a gente precisa de pessoas que possam substituir essa força de trabalho. Mas aí, as pessoas que iriam substituir essa força de trabalho estão deitadas no sofá, nem estudando, nem trabalhando. Então, dá para contextualizar com essa síndrome do Peter Pan, pois afinal de contas as pessoas não querem responsabilidade. Outro tema que a gente também pode fazer a correlação com o Peter Pan é impasses no processo de adoção no Brasil. O Peter Pan, ele não está sozinho. Ele vive com um grupo chamado Meninos Perdidos, que são adotados pelo Peter Pan. E eles constituem uma grande família. Acontece que, enquanto na ficção simplesmente você chega e fica, no processo da realidade, nós temos muito mais burocracia e muito mais crianças que não estão em um lar, que não tem nenhuma possibilidade dessa criação de vínculo afetivo com pessoas que querem estar com eles, porque existe uma demora muito grande nos processos de adoção. Então, infelizmente, muitas crianças elas têm ficado perdidas, porque a forma como o processo de adoção acontece no Brasil demanda muito tempo. Muitas vezes, inclusive, famílias desistem do processo de adoção ou nem pensam na possibilidade porque sabem que é um processo muito lento, muito demorado e que não tem garantia 100% de sucesso. Então, resolver esse impasse dessa burocracia excessiva é o primeiro passo e um dos mais importantes para que haja mais adoção e menos crianças abandonadas e menos meninos perdidos. Segunda história que vamos abordar aqui é a história da Cinderela. Coisa mais fofa do mundo. Tem a história da Cinderela, aquela menina que perde o pai, fica sendo criada pela madrasta que já tem 2 filhas, ela é super maltratada, tem um baile, ela vai pro baile, conhece o príncipe e eles dançam, casam felizes para sempre. Então, o que é que nós podemos abordar trazendo Cinderela? Primeiro, a gente pode falar sobre as relações pessoais em tempos de modernidade. Porque olha só, claro que na época em que a história da Cinderela foi criada, era possível, era normal, era aceitável, mas hoje o ideal é que você conheça melhor as pessoas antes de realmente se relacionar com elas. Então, da mesma forma que foi apresentado em Cinderela, em que uma noite, uma dança foi o suficiente para que ela simplesmente casasse com o príncipe, hoje nós temos muitas relações que nem têm nenhum aprofundamento e simplesmente seguem. Como, por exemplo, a utilização do Tinder, em que as pessoas, elas simplesmente, a partir da aparência da outra pessoa, decidem se querem criar uma relação com ela ou não. E aí, isso é problemático porque nós não temos vivido relacionamentos que criem laços, relacionamentos profundos, é o que a gente chama de sociedade da liquidez. É tudo muito líquido. Então, a gente vai lá, tenta, não dá certo, descarta, e assim, isso gera inúmeros transtornos sociais, porque as pessoas elas passam a não confiar mais umas nas outras, passam a não aprofundar-se mais os relacionamentos umas com as outras, e isso também traz transtornos psicológicos. No fim das contas, o não confiar, o não envolver-se, traz problemáticas para a comunidade de modo geral, porque aumenta o nível de individualismo, de egocentrismo, e nós somos seres humanos sociais e coletivos. O ser humano, ele é coletivo. Então, a partir do momento em que só o individualismo está sendo alimentado, a gente tem alguns probleminhas. E em relação a Cinderela, a gente também pode falar sobre saúde mental. Dá para fazer o recorte com saúde mental em tempos de isolamento, mas também pensando na falta de afetividade, em abandono parental, abandono afetivo, tudo isso dá para ser relacionado. Porque no fim das contas, a Cinderela, ela está sozinha. Os únicos amigos dela são os animais da casa. Então, assim, ela não tem relação com outros seres humanos. E é claro que isso gera transtornos relacionados à solidão, uma tristeza, talvez um desenvolvimento de uma ansiedade, de uma depressão. Então, dá pra gente comparar essa ideia de não ter pessoas ao nosso redor, de não termos afetividade ao redor e de estarmos isolados como uma motivação para afetar a nossa saúde mental. Especialmente agora que nós estamos vivendo, ou pelo menos deveríamos estar, um momento de isolamento social por causa da pandemia da Covid-19. Então,
isso de não estar recorrentemente encontrando outras pessoas e não estar se relacionando com outros grupos tem afetado a saúde mental. As pessoas têm ficado mais tristes, as pessoas têm ficado mais estressadas, as pessoas têm ficado mais desmotivadas, e tudo isso é por causa do isolamento. Então dá para fazer essa relação aí com a Cinderela. Terceira história. A Bela e a Fera do meu coração. Então, a história da Bela e a Fera é uma história riquíssima e traz muitas mensagens e traz muitos ensinamentos pra gente, e a gente pode contextualizar com inúmeras situações. Então, o primeiro tema que pode ser relacionado à história da Bela e a Fera, que só pra relembrar, é a história daquela menina que vai morar com uma super fera que foi transformada, e que essa fera só deixaria de ser fera se alguém a amasse por quem ela realmente era e não por sua aparência. E aí, o nosso primeiro tema é exatamente o culto à aparência no mundo contemporâneo. Quando a gente fala sobre a história da Bela e a Fera e que a aparência da fera fazia com que as pessoas se afastassem dela, porque no fim das contas ela não tinha a estrutura do que se era necessário, considerado padrão ou considerado belo, hoje, nós temos muitas pessoas que, de certa forma, se afastam de si mesmas ou que se afastam de outros devido a um culto à aparência. Existe um padrão específico que deve ser criado. E se você não está dentro desse padrão, você é excluído da sociedade, muitas vezes existe a ideia do bullying, desenvolve-se inúmeros problemas de autoestima e isso faz com que nós, enquanto Brasil, por exemplo, sejamos o primeiro país em número de cirurgias plásticas. Durante muito tempo esse título foi dos Estados Unidos, mas nós conseguimos. E aí? Então, além disso, nós temos um outro tema muito legal que dá para utilizar, que é caminhos para combater a masculinidade tóxica no Brasil. A ideia da masculinidade tóxica nada mais é do que aquele homão, heterotopzeira, que é um babaca e que é validado na nossa sociedade. Então, o conceito daquilo que se é ser homem, que tem que ser fortão, que tem que ser ignorante, e que não chora, e que não tem sentimentos, e que trai mesmo. Todas essas coisas horrendas constituem a masculinidade tóxica. E em A Bela e a Fera nós temos o projétil perfeito disso, que é o Gaston, que é o nosso, digamos, vilão, né? O antagonista da história. Então, o quanto ele é adorado e exaltado pelas pessoas da cidade faz com que haja uma validação da masculinidade tóxica. E no nosso mundo real, as coisas elas ainda não são diferentes, infelizmente. E por fim, nós temos um outro tema muito interessante que dá para fazer um contraste aí, que é a ideia de caminhos para combater o abandono paterno no Brasil. Por quê? Porque a mãe da Bela, ela falece. No filme ele fala que ela morre, no conto realmente a gente não tem nenhuma explicação sobre ela. Mas o pai cuida muito bem das 3 filhas. Infelizmente, isso é algo muito mais comum na ficção do que na realidade, porque na realidade os pais estão abandonando seus filhos. Dados de 2019 apontam que no Brasil nós temos mais de 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. Então, dá para utilizar esse exemplo da ficção como, infelizmente, sendo um contraste à realidade, especialmente à realidade brasileira. Parênteses rapidinho aqui. No começo do vídeo eu falei para vocês que eu ia falar sobre 5 contos. Eu vou falar sobre eles, mas aí a gente vai precisar dividir o vídeo em 2 partes, porque eu falo muito. Desculpa aí. Então, se você quiser saber quais são os outros 2 contos e quais são os outros temas que a gente pode abordar, espera pro vídeo da semana que vem, tá bom? Senão esse vídeo aqui vai ter 40 minutos, meu Deus do céu. Um beijo. Atenta a esses temas, pesquisa sobre outros repertórios socioculturais que podem ser utilizados com eles também e não esquece de praticar a redação, ok? Qualquer dúvida, estamos por aqui. Cheiro, até a próxima.